Vamos escutar agora essa pessoa aqui do lado falar e eu vou comentar sobre isso, do porquê é tão caro morar em Portugal. As casas que estão a alugar têm preços que não são compatíveis com os salários em Portugal. Ninguém consegue pagar 1.200 € por um T1 ou um T2 em Lisboa, porque as pessoas ganham o salário mínimo ou até 1.000 €. A maior parte é Só para esclarecer, T1 é um quarto, T2 são 2 quartos. realidade dos portugueses. E o que está a acontecer com a crise da habitação é que uma pessoa que trabalha a tempo inteiro neste momento é pobre. Nós temos em Portugal uma maioria de pessoas que trabalham a tempo inteiro e não conseguem viver com dignidade, quer dizer, têm a sua dignidade certamente, mas não conseguem pagar uma casa. Eu hoje estive na Futurália e falei com vários jovens. E falei com uma jovem que vive em Faro e que não consegue sair de casa dos pais. Até gostava, não consegue, porque não consegue pagar uma casa. Serve muito pouco as casas que nós temos neste momento no mercado de arrendamentos e as pessoas não as podem pagar, que é o que está a acontecer. E por isso temos pessoas a voltar às barracas, a viver nas ruas, temos pessoas que não podem sair de casa dos pais, a viver em casas sobrelotadas. Há uma crise e ela é mais grave em Portugal. Portugal tem os preços da habitação mais caros da OCDE, ou seja, dos mais caros do mundo. Há uma crise que está a empobrecer as pessoas. E nós estamos a olhar para ela e à espera que ela passe por magia. E aquilo que propomos é uma medida sensata para pôr tetos máximos e dizer, aqui, desculpem, mas um T1 não custa 1.200 €, porque as pessoas não ganham 1.200 €. Agora eu vou tecer o comentário sobre esse negócio aqui e para vocês vai fazer sentido. Portugal é um país onde o espaço físico é realmente pequeno para construção. E tem um grande problema. Portugal é um local que é muito baseado em turismo, pelo que eu já entendi. Eu nunca fui a Portugal, mas de tudo que eu vejo, Portugal é um lugar muito turístico. Turistas geralmente estão dispostos a pagar mais por uma diária de ficar em um determinado lugar. Você tem poucos aluguéis disponíveis para pessoas que moram lá. E em determinadas áreas, como no seu país ou na sua cidade, etc., você vai descobrir que tem áreas que custam mais caro do que outras por causa de localização, por causa de comodidades, por causa de uma infinidade de coisas. Só que qual é o problema? Isso aqui é uma pessoa de esquerda falando que vamos colocar um teto, não vamos deixar o proprietário cobrar quanto ele quer. Quando um político resolve fazer isso, ele gera um grande problema. Porque ele chega para você e fala assim: você comprou esse imóvel pelo preço que valia no mercado, mas eu te proíbo de cobrar quanto você quer. E aí as pessoas olhando para isso e vendo, cara, é muito melhor eu desfazer do meu imóvel, ou é muito melhor eu deixar meu imóvel fechado e eu não vou colocar para alugar porque eu não posso cobrar quanto o meu imóvel, fazer o meu imóvel dar o rendimento. Porque lembrando, esse tipo de gente aqui fala sobre cobrar o aluguel, só que esquece do seguinte: desse aluguel, esse pessoal aqui cobra imposto, não tá levando em conta outra coisa. Estourou um cano, responsabilidade do dono. Pegou fogo na parte elétrica do imóvel, responsabilidade do dono. Janela quebrou lá uma determinada coisa que não configurou mau uso, responsabilidade do dono. Tem que fazer a manutenção da calha porque tem filtrando água, responsabilidade do dono. Todas essas coisas que eu tô falando, além das características do imóvel, são precificadas no caso do aluguel. O que Portugal deveria fazer para resolver esse problema? Deveria desregular a questão da construção habitacional. Porque as coisas lá são caras para comprar e para alugar porque não tem imóvel disponível para todo mundo que está lá. Então, nós temos oferta versus demanda, ou seja, tem uma alta demanda por imóveis e pouca oferta diante da galera que quer. O que Portugal deveria fazer para jogar o valor dos imóveis lá embaixo? Deveria desregular a construção civil e permitir que pessoas, né, ou empresas construíssem mais casas, mais prédios, porque isso ia gerar uma abundância de locais para essas pessoas e ia estimular naturalmente a economia e com a disponibilidade excessiva de imóveis, naturalmente o preço ele tende a descer. Por quê? Porque tem muita disponibilidade de imóvel. Lugares que são muito caros normalmente têm uma escassez de disponibilidade de imóveis. Não é porque a pessoa quer cobrar caro, não. É porque ela olha para aquilo ali, pô, tem 500 mil pessoas passando aqui todos os dias, tem 30 empresas aqui em volta, todo mundo quer morar aqui para andar 10 minutos até o trabalho. Então, ou seja, quem pagar mais, leva. É simplesmente isso. Agora, esse tipo de solução aqui causa o quê?
espanta as pessoas. Diminui o mercado de arrendamentos, que é o mercado de aluguel de Portugal. Portugal deveria desregular a construção civil, porque ao desregular a construção civil, naturalmente iria conseguir ajudar os portugueses e imigrantes, que são muito importantes para a economia do país também, a conseguir ter condições melhores, mais dignas de moradia. Porque, vamos ser realistas, se você tem ali uma abundância de imóveis disponíveis, você vai ficar com mais medo de não alugar o seu. Isso, psicologicamente, instala um gatilho para reduzir o preço do seu para alugar primeiro. Porque tem que lembrar também que as taxas, elas são cobradas mesmo com o imóvel fechado. Então, não é interessante para a pessoa ficar colocando valores extremos para alugar, porque ela tem outras taxas inclusas ali que quando a pessoa aluga, ela tem que arcar com essas taxas. Aqui no Brasil, por exemplo, eu tô falando de IPTU, no exemplo. Então é isso. Comenta aqui embaixo o que você achou do texto dessa moça, que eu não sei se ela é uma congressista, o que ela é lá, e sobre o que eu trouxe aqui também. Deixa um comentário aqui, vamos debater sobre isso, porque realmente o que não dá é a gente escutar mais esse tipo de texto aqui e achar que tá tudo bem, achar que você vai comprar um imóvel e que uma pessoa que não tem nada a ver, que pelo contrário, te taxou para comprar o imóvel, vai dizer quanto você pode cobrar por ele.